Alô, alô, muito boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes e queridas crianças. Boa noite a todos. Tudo bem, pessoal? Como é que estamos? Tudo legal? Aqui fala o radialista e modesto pesquisador Antônio Carlos Valente, de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil. A nossa cidade, Santana do Livramento, faz fronteira com a querida cidade uruguaia de Rivera, ali do outro lado da linha divisória. Boa noite, alegria, alegria, minha gente. Lá fora chove, a chuva continua a cair sobre Santana do Livramento e Rivera. Chuvinha mansa, tem chovido, hein? Pá, choveu o dia todo. Estamos com uma temperatura de 15 graus. 15 graus centígrados é a temperatura. Hoje é terça-feira, são 27 de maio de 2025 e o relógio marca agora 21 horas e 4 minutos, 9 horas e 4 minutos da noite. Alô, aqui Antônio Carlos Valente com vocês. Vamos para o nosso comentário, né? A nossa palestra da noite, de cunho eminentemente cultural, né? Hoje me dei de presente uma térmica nova, uma garrafa térmica, ó. Olha só, que legal, tá bom esse mate, né? Água, conserva água quentinha, maravilhoso, né? Comprei no novo supermercado Rig, que inaugurou agora recentemente, né? Supermercados Rig, ali da Rua Vasco Alves, bonito supermercado, estive lá hoje, agora de noite, comprei essa garrafa térmica e outras cocitas, e muito bonito o supermercado. Parabéns para a família Rig aí, né? Um espetáculo supermercado, né? Supermercado grande, relativamente grande, né? Bem surtido, ótimo serviço, né? É isso aí. Bom, tomando mate aqui. Parabéns para a família Rig, né? Gerando empregos. Cada vez mais em Santana, vi aquelas moças e rapazes tão felizes lá trabalhando, né? Que trabalho dá dignidade para a pessoa, né? Renda, né? Parabéns para a família Rig aí, né? Família maravilhosa de empreendedores, né? Hoje nós vamos trazer para os senhores, eu apresentei durante vários dias as crônicas do meu querido amigo escritor Luciano Machado, amigo de toda uma vida, né? Dos seus livros, belos livros de crônicas, né? E hoje eu trago uma outra pessoa para apresentar histórias bonitas de Santana do Livramento também, que é a historiadora Liane Chipolino Assef, minha querida amiga, professora e historiadora, mestre em História e doutora, acabou de concluir o doutorado em História, a santanense Liane Chipolino Assef. O seu livro Memórias Boêmias, Histórias de uma Cidade de Fronteira, um livro espetacular. Este livro da Liane, da doutora Liane, esse livro aqui é a sua tese de mestrado, quando ela defendeu a tese de mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina. E a tese, a matéria que a Liane escolheu foi a história da vida boêmia de Santana do Livramento, nos anos 40, anos 50, 60, né? Que coisa espetacular esse livro, né? Memórias Boêmias, Histórias de uma Cidade de Fronteira, Liane Chipolino Assef. Né? E hoje, então, aqui do livro da professora Liane, da historiadora Liane, vamos falar sobre a presença do famoso comediante Oscarito em Santana do Livramento. A nossa cidade é riquíssima em histórias, em vínculos com os grandes nomes do cinema brasileiro, né? E o Oscarito, aquele famoso comediante,
né, das chanchadas no Brasil, do cinema brasileiro, lá da década de 40 e de 50, o Oscarito, ele debutou nas artes, pasmem, aqui em Santana do Livramento. Aqui em Santana do Livramento ele debutou num circo que estava armado no Areal, que hoje é o Parque Internacional. E antigamente era o famoso Areal, né? Era um descampado, onde ali se armavam circos, se armavam acampamentos de ciganos, ali tinha quadra de tênis, ali teve touradas. Impressionante ali, onde hoje é o Parque Internacional, né? O Parque Internacional, os senhores sabem, foi inaugurado em 1943. No dia 26 de fevereiro de 1943 foi inaugurado o parque, a Praça Internacional, né? Mas antes disso era um terreno baldio ali. E o Oscarito, o famoso comediante, aquele grande parceiro do grande Otelo, ele estreou no picadeiro de um circo com 5 anos de idade. Com 5 anos de idade, aqui em Livramento, com seus pais, que eram artistas de circo. Porque o Oscarito, vejam bem, vamos prestar bem atenção. Eu vou tomar como base o livro da historiadora santanense Liane Chipolino Assef, que é uma grande intelectual, né? Mas o Oscarito, ele era espanhol, ele nasceu na Espanha, né? Na cidade de Málaga, na Espanha, no ano de 1906. Prestem atenção. 1906, o Oscarito nasceu na cidade de Málaga, na Espanha. Veio para o Brasil com 1 ano de idade, quando os pais dele resolveram migrar, morar no Brasil. Os pais do Oscarito, eram artistas de circo. Quando o Oscarito tinha 5 anos de idade, os pais dele andavam aqui pela fronteira, se apresentando em circo. E os pais do Oscarito se apresentaram num circo que estava armado no Areal, no parque. Na época não era Parque Internacional, o circo ali era Areal. Então o circo estava armado e os pais do Oscarito se apresentaram ali fazendo um número de malabarismo, de equilibrismo na corda. E a mãe do Oscarito estava com o gurizinho. O Oscarito, 5 anos de idade, e ele já fez a primeira apresentação dele no picadeiro do circo, com 5 anos, em Santana do Livramento, para o nosso orgulho. Ninguém nos tira isso. O Oscarito debutou em Santana do Livramento. Vocês podem falar isso aí. Podem falar. E confirmado na pesquisa da historiadora Liane Chipolino Assef, que fez uma pesquisa profunda para escrever a sua tese de mestrado, aprovada pela banca examinadora da Universidade de Santa Catarina. Está aqui no seu livro, né? Bom, o Oscarito, vejam bem, o nome de batismo dele era Oscar Lourenço, o nome dele era comprido, né? Oscar Lourenço Jacinto de la Imaculada Concepción Teresa Dias. O nome do Oscarito. Oscar Lourenço Jacinto de la Imaculada Concepción Teresa Dias. Como era o Oscar, né? Lourenço, o nome artístico Oscarito, que fez vários filmes com o grande Otelo no cinema brasileiro. Depois ele estreou no cinema, né? Depois ele começou a fazer filmes no cinema brasileiro, né? Fez vários filmes com o grande Otelo, filmes de humor. Ele era comediante. Além de trabalhar no circo, ele começou no circo, depois no cinema ele se tornou o maior comediante da história do cinema brasileiro até hoje, o Oscarito. E veio várias vezes a Livramento. Ele estreou aqui, ele nasceu em 1906, com 5 anos, ele nasceu na Espanha, com 5 anos estreou aqui em Livramento no circo. Em 1906 ele nasceu, com 1911. Em 1911 ele estreou aqui em Livramento. E depois ele voltou, se apresentou no circo americano aqui em 1930. E a professora Liane confirma isso aqui. E essa história, inclusive, também tem muitos relatos do Oscarito na obra do historiador Ivo Caggiani. Também tem muita coisa, muita pesquisa
que o historiador estudou sobre o Oscarito, né? Isso é um orgulho para nós, porque foi o maior comediante do cinema brasileiro. E depois ele veio várias vezes a Livramento, se apresentou no Cinema Colombo. Eu vou fazer a leitura aqui do livro da historiadora Liane Chipolino Assef, ó. Diz a professora Liane: o comediante espanhol Oscarito, ídolo popular entre os anos 1940 e 1950, célebre ator de filmes realizados pela produtora cinematográfica Atlântida, mantinha íntima intimidade com a fronteira. Olha aí, ó. Mantinha antiga, na verdade a historiadora diz, Oscarito mantinha antiga intimidade com a fronteira. Muitas noites dividiu a atenção e as mesas do Café Ponto Chique com representantes da velha e jovem boemia. Quando seus espetáculos se encontravam em cartaz na cidade, aqui em Livramento, geralmente no Cinema Colombo, não dispensava um drink antes do show. A intimidade de Oscarito com a região, no entanto, vinha de longo tempo, quando em 1930 o comediante se apresentou debaixo das lonas do grande circo americano estabelecido para uma temporada no Areial, na linha divisória. Em 1930, diz a professora Liane que ele voltou a se apresentar em Santana do Livramento, no Areial, né? Ali recebeu a bênção da plateia fronteiriça para uma carreira que se mostraria mais do que promissora. Suas aventuras contracenando em uma peça do autor santanense Carlos Cavaco, no palco armado no Areial, foram registradas na pesquisa do escritor. Seu teste de fogo diante de uma plateia foi ao lado da mãe e da irmã menor Lili, numa peça obscura de Carlos Cavaco, encenada no grande circo americano do empresário Riccioli, em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Já estava beirando a adolescência e tomando intimidades com o violino, instrumento que lhe arrumou emprego em várias orquestras de cinemas, nos subúrbios cariocas, até a chegada do filme falado. Que bonito isso aí, né? Ele tocava violino também, e a Liane fala aqui do Carlos Cavaco, que era santanense. Esse merece um programa inteiro, né? Um dia eu vou falar sobre Carlos Cavaco, santanense ilustre, que depois foi embora para o Rio de Janeiro, né? Dirigiu uma peça que foi encenada, que tinha no elenco como ator principal o Oscarito, o Carlos Cavaco, né? Oscarito manteria por Santana do Livramento o mesmo carinho da estreia, quando anos mais tarde, em temporada de espetáculos, já como respeitado comediante do cinema nacional, retornava aos antigos lugares de encontro aqui em Santana. Muitas histórias sobre suas visitas no Café Ponto Chique ficaram guardadas nas lembranças de José Antônio Sanz, o seu Zeca Sanz, que era o proprietário da Loteria Sanz. E ali onde é a Loteria Sanz, ali na rua Duque de Caxias, ao lado da Casa de Cultura Ivo Cagiani, ao lado do antigo Fórum, na frente da Praça General Osório, hoje é a Loteria Sanz ali, Sanz Loterias. Ali era o Ponto Chique, ali era o Café Ponto Chique, que foi um dos cafés, um dos restaurantes mais tradicionais, mais lendários, famosos, populares de Santana do Livramento, né? Olha aí, ó, o seu Zeca Sanz deu uma entrevista para a Liane, que está aqui no livro dela, ó, e inclusive aquele famoso, dizia o seu Zeca Sanz, inclusive aquele famoso comediante chamado Oscarito, ele era espanhol, ele veio pequeno para cá, então cada vez que ele vinha em Livramento, como ele era amigo do papai, eles ficavam conversando e tomando drinks e bebidas, refrigerantes, ali no Café Ponto Chique. Que interessante, né? Oscarito, nascido na Espanha em 1906, e ele morreu, o Oscarito morreu em 1970. Ele morreu em 1970 com 63 anos de idade. Ele estava fazendo um salto de uma apresentação de um filme que ele estava treinando
praticando para encenar, sofreu um acidente, né? Ele caiu, se machucou, bateu a cabeça, acabou tendo um AVC, um derrame cerebral, e veio a morrer disso no ano de 1970, guardem bem. Nasceu em 1906, na cidade de Málaga, na Espanha, e viria a morrer em 1970, no Rio de Janeiro. Né? Oscarito. É só procurar no YouTube os filmes do Oscarito e vocês vão morrer dando risada, né? Ele junto com o Grande Otelo, que foi outro monstro sagrado do cinema brasileiro, né? Como conta aqui da produtora cinematográfica Atlântida, né? E veio várias e várias vezes a Livramento e tomava drink, lanche no Café Ponto Chique, onde hoje é a Sans Loterias. E se apresentava no Teatro do Cinema Colombo, que ali também foi o Cine Teatro Brasil-Uruguai, depois Cinema Colombo, né? Foi inaugurado em 1918 com o nome de Cine Teatro Brasil-Uruguai. Depois ele foi vendido, né? O seu Policarpo Duarte, que era o proprietário fazendeiro, e em 1931 ele vendeu para um italiano chamado Thales Garcia, cuja esposa era bailarina, professora de balé, e a professora Liane fala muito sobre esses assuntos aqui no seu livro, que é um livro maravilhoso, Memórias Boêmias, Histórias de uma Cidade de Fronteira. A autoria da professora e historiadora santanense, mestre em História, doutora em História, Liane Cipollino Assef. Um livro belíssimo, está com edição esgotada, mas a professora Liane está preparando já o segundo volume. Vai vir aí a segunda edição desse livro aqui, que também é espetacular, tá? Falando sobre Oscarito, grande artista do cinema brasileiro, como eu disse, o maior comediante do cinema brasileiro e que adorava Santana do Livramento. Nossa cidade tem um valor, eu tenho muita coisa para contar sobre o valor cultural de Santana do Livramento. É isso aí, então, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Hoje usamos como base do nosso comentário o livro Memórias Boêmias, Histórias de uma Cidade de Fronteira, de autoria da professora e historiadora Liane Cipollino Assef, santanense. Muito obrigado pela atenção de todos. Tomando meu mate, meu chimarrão, né? E agora desejo aos senhores uma boa noite. A chuva continua, estamos com uma temperatura de 14 graus, né? Continua chovendo lá fora. Vamos descansar, dormir, que Deus abençoe a todos os senhores, né? Tenham todos uma boa noite. Vou olhar a novela Vale Tudo, que está maravilhosa, essa novela da Rede Globo, né? Espetacular essa novela, belíssima, né? E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, um abraço aqui do Antônio Carlos Valente.